Olá, primeiramente, bem-vindos a este evento, que é conversar com César Calejão, um dos meus autores favoritos desse estudo, dessa análise do bolsonarismo. O César, além de um grande jornalista, também é autor da Ascensão do Bolsonarismo no Brasil do século XXI, que já tem 2 edições, e também é o autor da Tempestade, e está aqui para falar do seu terceiro livro. Quiser primeiro cumprimentar a Daiane Santos, apresentadora, aqui minha co-apresentadora dessa transmissão. Daiane, muito bem-vinda. Oi, Vitor Pino, tudo bem? Boa tarde, obrigada. É um prazer, uma honra estar aqui com vocês, partilhando aqui desse momento tão importante de como você diz, um jornalista e escritor que eu admiro, gosto, recomendo. Acho que é um momento importante da nossa história, e é bom que tenha personalidades, autores, jornalistas atentos com o olhar que tem o César aqui. Prazerzaço estar junto. E vamos trazer o César. César, você aí... Vamos lá. O César é jornalista, escritor com especialização em relações internacionais pela GV, e não sei se terminou o mestrado na USP ou se está terminando, mas está fazendo um mestrando em mudança social e participação política pela USP. César, muito bem-vindo e seja aqui. Esse é seu painel. Obrigado, querido. Obrigado, Vitor, Dai, pelo carinho de vocês. E boa tarde às amigas da Perseu Abramo, do Pauta Brasil, que nos assistem nesse momento. Obrigado pelo carinho, significa muito para mim. Vamos começar essa conversa aqui, que o César já veio aqui no 247 algumas vezes, na Perseu Abramo também já trouxe aqui algumas abordagens importantes sobre a análise do Brasil. A gente estava conversando aqui antes de começar o programa, né, de como a gente analisa. Ficou eu e o Vitor aqui, eu sou admiradora do César, o Vitor também, como é que faz isso aqui para não ficar aquela bajulação e as pessoas ficarem sem entender se de fato é importante aquilo que ele escreve. E um dos pontos que a gente destacou aqui é uma característica que os livros do César nos traz, é entender essa complexidade que é o momento que o Brasil está enfrentando, né, uma extrema-direita que avançou a partir do lavajatismo, né, da judicialização da política, e como isso tem refletido na dinâmica do quadro político-eleitoral, na democracia, nas estruturas sociais, e fazer essa leitura no meio do fogo cruzado, às vezes é muito difícil. E uma característica que o César tem é justamente trazer textos, né, que conseguem traçar um perfil, um caminho pelo menos, de entendimento do que está acontecendo, ou, pelo menos, trazer luzes a fatos que, às vezes, passam desapercebidos e que podem nortear todo o processo, toda a dinâmica, e também podem nos ajudar a orientar aos desafios que nós temos enfrentados, isso tanto do ponto de vista político, quanto do ponto de vista social, cultural, e etc. Então, o César, quando eu chamo, às vezes, para fazer entrevista comigo aqui no 247, é nesse sentido, quem pode nos ajudar a entender essa complexidade maluca, que às vezes não tem lógica. E aí eu queria jogar já essa pergunta para o César. Entender, às vezes, o que não tem lógica é muito difícil, né, César? Uma coisa que você olha e fala, não, mas isso aqui não tem ponta, não amarra aqui, não tem sentido. Você faz um exercício muito didático de trazer o leitor, quando está lendo as suas colunas, e esse seu último livro também traz um aspecto do negacionismo, que foi predominante durante todo esse processo, que é muito difícil. Então, eu queria que você trouxesse para a gente como é que você elenca a sua ordem de raciocínio, sua lógica, para entender esse mundo bolsonarista, principalmente, tão ilógico, né? Exato, obrigado, Dai, pela pergunta. Sem dúvida, é parte do método bolsonarista, pelo menos como eu entendo, essa falta de racionalidade, lidar com essa questão ilógica, lidar com ódio e apelar para esse tipo de coisa que não faz muito sentido, fundamentalmente porque são figuras ineptas. São figuras que não têm a nenhuma profundidade em absolutamente nada e dependem, em ampla medida, dessa abordagem para defender as suas propostas, que são baseadas em elitismo, em ódio, em negacionismo, fundamentalmente tudo isso que eu abordo nesses 3 livros, na verdade, né? Porque o Sobre Perdas e Danos, que é esse livro que está saindo agora
pela editora Kotler, a gente pode falar especificamente um pouco mais dele, mas o livro encerra uma trilogia que eu venho trabalhando, pesquisando, entrevistando pessoas ao longo dos últimos 3 anos e meio, desde a própria ascensão do bolsonarismo, como o Vitor colocou, foi o primeiro livro. Depois, e você também, Dai, já falou nas inúmeras interações que a gente teve aí, esse é o livro que o Vitor está mostrando. Em seguida vem o Tempestade Perfeita, que dá conta de avaliar essa interseção entre o bolsonarismo e a pandemia da Covid-19, o que cria, ao meu ver, a tempestade perfeita para o Brasil, e daí o nome do livro. Então, isso, independentemente da tua orientação política ou partidária, é muito fácil de perceber, né? Você tem o preço da gasolina ultrapassando R$10, como a gente sempre enfatiza o aspecto socioeconômico, porque ele é, de fato, fundamental. Ele transcende o mero embate de ideias e bate no bolso, sobretudo das famílias mais empobrecidas do Brasil. Então, você não vai ir no mercado falar para a pessoa, olha, eu votei na direita ou eu votei na esquerda e eu quero pagar o preço que a carne estava durante a gestão petista. Você não vai parar o teu carro no posto e vai falar, eu gostaria de abastecer com o preço que a gasolina custava durante o governo Lula ou durante o governo Dilma. Isso não vai acontecer. Então, essa tempestade perfeita traz elementos socioeconômicos muito empíricos e muito inexoráveis, que não podem ser contestados. Esse é um pouco o segundo livro. E o terceiro livro, agora, sobre perdas e danos, dá conta de reunir todos esses artigos, as entrevistas que eu fiz ao longo desses 3 anos, num único trabalho. Então, são 50 artigos. Eu escrevi para o UOL, eu escrevi para a Carta Capital, eu escrevi para a revista Focus, inclusive da própria Perseu Abramo aqui, que vocês viram a escalada quando a gente estava começando o programa, as principais notícias são da revista Focus. Eu escrevi para o Le Monde Diplomatique. Eu devo estar esquecendo alguma coisa, mas o que me vem de cabeça são esses veículos. E tem a apresentação do Jamil Chad, o jornalista Jamil Chad, do UOL, e o prefácio do Eduardo Moreira. Então, essas pessoas, endereçando, Dai, a tua pergunta de uma forma mais objetiva, elas me ajudaram demais a fazer, a colocar algum nexo, alguma lógica nesses impropérios bolsonaristas e, sobretudo, os entrevistados, porque você tem um sem número de pensadores, de doutores, de políticos. Você tem o Boaventura de Souza Santos, você tem o Haddad, você tem o Guilherme Boulos, Manuela Dávila, você tem Silvio Almeida, Alisson Mascaro, enfim, um sem número de personalidades, de pensadores que me ajudaram a organizar as questões nesse sentido e tentar organizar as análises de uma forma que seja racional e pelo menos, acho que entender a integralidade, eu sempre digo isso, do bolsonarismo, é extremamente difícil, porque é um movimento tão esquizofrênico, tão a favor de uma classe capitalista transnacional que não tem o menor compromisso com a população brasileira, que não tem o menor projeto de país para absolutamente nada. Então, eles ficam muito à mercê dos ventos que o capital, sobretudo o capital internacional, sopra. Mas com a ajuda dessas pessoas, de pessoas como a própria Daiane, o Vitor, que foram colaboradores enfáticos nesse sentido também, a gente vai, de alguma forma, promovendo reflexões, pelo menos. Eu não diria que você é capaz de explicar o evento, porque seria a pretensão demais de quem quer que seja, mas você procura estabelecer algumas reflexões no sentido de tentar incutir alguma lógica, algo que faça algum sentido nessa medida. Então, acho que é um pouco por aí, endereçando a primeira pergunta, Dai, nesse sentido. César, agora é minha vez. Vamos começar por aí. Você fala sempre do elitismo histórico, de como
esse núcleo bolsonarista tem uma história que justifica a sua existência. Mas aí eu vou fazer uma reflexão com você. Quando você aborda seus textos, você também conversa com um núcleo elitista que é da academia. Você conversa com Boaventura, você conversa com Jamil Chades, você conversa com Laubor, com Ladislau Laubor. Então, não tem essa análise, não está um pouco desapegada às pessoas? Ou o que te traz? Como você consegue apresentar esse texto, essa reflexão, para pessoas que talvez não tenham acesso a conversar com o Ladislau, por exemplo, que não tenham acesso a conversar com Boaventura, que não tem o WhatsApp do Jamil? Como você vê a possibilidade de fazer essa ponte? Porque também tem uma elite na academia que é capaz de enfrentar o bolsonarismo, que enfrenta porque tem condições. Como você faz essa ponte? Como você vê isso no seu trabalho? Cara, você sabe que é uma ótima pergunta, sobretudo porque é uma pergunta legítima, né? Você não está levantando a bola para eu cortar, é uma reflexão genuína nesse sentido, e você sabe, por ser meu amigo pessoal muito próximo, que essa é uma preocupação minha. Eu sempre tive... Esse é um grande embate, Vitor e Dai, que eu tenho, por exemplo, na USP, onde eu estou fazendo o meu mestrado, e que eu insisto muito, sobretudo, que o processo epistemológico de construção de conhecimento precisa ser repensado, porque não adianta a gente ficar restrito dentro dos muros da academia, seguindo uma série de regras que dão conta de ABNT, que dá conta de Plataforma Brasil. Eu não estou dizendo, veja, eu quero ter algum cuidado com isso, que tudo isso não é importante. Mas, de alguma forma, a gente também precisa valorizar um outro tipo de epistemologia que fala para fora dos muros acadêmicos e que, sobretudo, considera a riqueza e a diversidade do nosso povo para além das mentes intelectuais que, sem dúvida, são brilhantes. Então, por que essa pergunta do Vitor é tão pertinente? E eu utilizo essa abordagem para permear o meu trabalho de forma generalizada, tudo que eu produzo. Porque eu entendo que, enquanto comunicador, a minha principal função é ser capaz de produzir um trabalho que seja acessível, sem comprometer a complexidade das análises. E essa frase eu estou roubando do próprio Boaventura de Souza Santos. Ele escreveu uma espécie de depoimentos, sabe, que a gente coloca nas quartas capas dos livros para, de alguma forma, sumarizar o que determinado livro traz. E ele diz isso, que o trabalho é capaz de muitas maneiras, falar de forma simples e objetiva, sem comprometer a complexidade das análises. Então, esse é um aspecto importante, porque falar simples comprometendo a complexidade da análise também é extremamente simples. É só você cortar os elementos, cortar na carne da análise, que você vai ser capaz de fazer isso. E escrever de forma hermética, fechada, também é relativamente simples, porque você não precisa fazer nenhum esforço de síntese. Você escolhe termos sofisticados, você procura explanar raciocínios que sejam extremamente densos e complexos, sem ter que traduzir absolutamente nada. Achar o equilíbrio, que é essa a pergunta do Vitor, entre essas duas coisas, como é que você traz para o plano comum o que diz um Boaventura de Souza Santos num trabalho que foi editado por Cambridge e chama Toward a New Legal Common Sense? E tem 800 páginas em inglês, entende? E ele te dá conta de teorias sofisticadas de sociologia. Como é que você explica, por exemplo, o que diz um gênio como o Ladislau Dalbor? O cara é um gênio, a cabeça dele é enorme, ele tem formulações, ou um Alisson Mascaro, por exemplo, ou, enfim, todas essas grandes mentes que a gente tem, e como eu vejo boa parte do meu trabalho é fazer essa interlocução, sendo capaz de traduzir para uma linguagem muito mais acessível o que essas pessoas formulam e o que elas, de alguma forma, produzem nas suas respectivas vidas intelectuais e acadêmicas. Então, sobre perdas e danos e os artigos ali contidos, Vitor, por isso que a tua pergunta é muito boa e muito pertinente nessa ocasião, é exatamente isso. Traz entrevistas com diversas personalidades, com essas pessoas,
e procura sintetizar esses respectivos raciocínios, as elucubrações e tal, para uma linguagem mais acessível. Muitas vezes, utilizando métodos que não alcançam o nível de profundidade que, se você fosse ler um livro de 700, 800 páginas sobre sociologia, porque aí eu não tenho como fazer isso através de um artigo, seja no UOL, seja no 247, onde quer que seja, eu não vou conseguir traduzir toda a densidade que o Boaventura expressa numa obra de 700, 800 páginas, num artigo de 10, 12 parágrafos. Isso é virtualmente impossível. Mas você é capaz de organizar os aspectos centrais do que importa, para que a massa brasileira seja capaz de entender do que aquilo dá conta e manter, de alguma forma, a complexidade da análise que está sendo proposta. Então, eu acho que é por aí, cara. Eu não tenho uma fórmula pronta para fazer isso. Muitas vezes, com certeza, eu cometo erros, algumas vezes, seguramente, até crassos, mas é uma jornada, é uma tentativa permanente de conseguir fazer exatamente isso que você salientou aí na tua pergunta, Vitor. Legal. César, vou trazer aqui também alguns comentários dos nossos internautas que estão assistindo aqui no pool aqui de transmissão, né? Tem muita gente que já te conhece pelo 247 também, de outros canais. A Dice Pacheco diz que não consegue entender como alguém em sã consciência consiga defender ou apoiar o atual presidente. A Maria Marta Antunes diz: César Calejão está sempre no 247. Ele é bom e vale a pena, diz ela aqui. Obrigado. Reforçando o elogio. E o Júlio César Beraldi diz que, Calejão, bolsonarismo trabalha com redução da complexidade e das respostas imaturas e convenientes para confortar as conscientes, diz ele aqui. Em cima desse comentário do César, que eu acho que é muito pertinente, queria puxar o primeiro capítulo do seu livro, O PT quebrou o Brasil e a principal narrativa do pré-bolsonarismo que você coloca aqui. Queria que você fizesse um contraponto aqui com o comentário do César e da Marta também, né, que fala como é que pode alguém defender esse atual presidente. Dentro dessa narrativa, que o PT quebrou o Brasil, recentemente o Guedes falou disso, quando foi confrontado por trabalhadores, sindicalistas, sobre a questão da Eletrobras, né, e da entrega também de uma proposta de privatização da Petrobras. Ele disse, eu não vou responder essa questão aí, porque quem quebrou o Brasil é que tem que responder, quem roubou a Petrobras, enfim. Apesar de todas as revelações, de todo o andamento do processo, sempre cai nessa linha. Queria que você comentasse um pouco disso e por que você colocou esse capítulo para abrir o seu livro. Obrigado pelo carinho, pelas pessoas que estão mandando mensagem. O comentário da Marta, realmente a gente vem estudando e eu não acho, Dai, que ninguém tem a resposta para entender como é que alguém em sã consciência e qualquer ser humano minimamente razoável e que tem um mínimo de humanismo, né, independentemente de onde você se identifique na política institucional, pode apoiar um desgoverno dessa natureza. Então, essa eu vou ficar devendo. Eu também ainda não consegui entender como é que ele pode ter o mínimo de apoio de quem quer que seja. Uma pessoa que apoia o bolsonarismo é uma pessoa demais, ao meu ver. É um movimento sociopolítico absolutamente execrável e é difícil de entender como é que pode ter algum respaldo ainda frente à população brasileira. Com relação ao comentário do César, é genial e sabe quem é que fala muito disso? O professor João César de Castro Rocha. A gente já o entrevistou algumas vezes, inclusive para o programa que eu e Vitor temos na própria 247, que é o Literatura e Pensamento Crítico, e ele dá conta de falar como a guerra cultural bolsonarista, eu faço questão de salientar que essa ideia é do João César Castro Rocha, eu estou apenas replicando, ele diz que a guerra cultural bolsonarista se dá por meio do embate de narrativas que são eficazes para polarizar o debate e esvaziar o nível de complexidade que, via de regra, questões sociopolíticas apresentam. Então, o comentário do César é muito pertinente e é parte fundamental da estratégia de como o bolsonarismo ascendeu e vem se mantendo no poder. Ao encontro disso, por exemplo, por que eu organizei, Dai, esse primeiro capítulo
chama O PT Quebrou o Brasil. E como uma narrativa que precedeu a ascensão do bolsonarismo. Né? Eu falo, o PT quebrou o Brasil e a narrativa do pré-bolsonarismo. Esse é o nome do primeiro artigo contido no livro sobre perdas e danos. Porque sempre me pareceu muito lógico que, para combater esse tipo de narrativa que busca polarizar, que busca embrutecer, que busca anular a subjetividade dos brasileiros, me parece totalmente útil que a gente esteja focado na materialidade, sobretudo na materialidade socioeconômica do país. Quem acompanha o meu trabalho sabe que ao longo dos últimos 3 anos eu devo ter dito isso, acho que 130 mil vezes, que a gente tem que focar na materialidade socioeconômica, não só no período pré-eleitoral, que essa estratégia vem se provando eficaz, mas no enfrentamento ao bolsonarismo de forma mais ampla. Porque eles não têm absolutamente nada para mostrar nessa medida, então eles vão ter que promover a guerra cultural deles através de notícia falsa, desse tipo de falácia, de ódio, de discurso de rancor, de medo, enfim, tudo isso que a gente sabe que eles fazem e fazem com muita propriedade. Eu achei que seria melhor começar o livro por esse capítulo, porque o bolsonarismo ascendeu com base nessa falácia de que o Partido dos Trabalhadores quebrou o Brasil. Eu falei, bom, já na ocasião, isso era ainda em 2019, eu falei, vamos fazer uma análise científica, fria, independentemente de onde você estaciona a tua régua no espectro político-ideológico, ser de esquerda, ser de direita, ser de centro, vamos fazer uma análise fria, vamos escolher os indexadores sociais que dão conta de aferir a saúde sociopolítica da nação, socioeconômica, sobretudo. Então, eu peguei o índice de Gini, que o índice de Gini mede o nível de desigualdade dentro de uma determinada sociedade, de 0 a 1. Quanto mais próximo de 0, mais igual é essa sociedade, ou menos desigual ela é, e quanto mais próximo de 1, mais desigual ela é. O Brasil é um dos países mais desiguais do mundo. O índice de Gini atingiu a melhor relação ainda durante o governo petista. Ele começa a melhorar em 2003, e isso tem dados empíricos no livro. Tá? Então, só para saber que, não, mas é porque você é de esquerda. Sim, eu sou de esquerda, eu nunca escondi isso. Mas o fato de eu ser de esquerda, ou das minhas opções político-partidárias, não mexem no índice de Gini, entende? Eu poderia ser de direita e o índice de Gini histórico vai continuar sendo o que ele foi. Então, eu peguei todos esses parâmetros, índice de Gini, PIB, reservas internacionais, taxa de conversão do dólar, contas públicas, balança comercial, enfim, uma série de indexadores sociais para mostrar de forma empírica e prática que o Partido dos Trabalhadores não quebrou o Brasil. Você pode ter inúmeras críticas e, sem dúvida, o PT cometeu erros, porque todos os seres humanos e todas as agremiações cometem erros. Quebrar o Brasil não é um deles. Não só o Partido dos Trabalhadores não quebrou o Brasil, como a melhor relação de Gini, o maior crescimento econômico da história, o maior nível de IDH, Índice de Desenvolvimento Humano, o maior nível de reservas internacionais. Fundamentalmente, qualquer indexador social que você pegue para fazer essa análise vai te mostrar que, além de não ter quebrado o Brasil, o Partido dos Trabalhadores levou o Brasil para o seu melhor momento. Entende? Então, eu achei que era muito pertinente começar por aí, exatamente para atacar as falácias bolsonaristas com materialidade histórica, sociopolítica, socioeconômica, e que não cabe refutar na medida em que você não pode discordar que o preço do dólar hoje está a R$5, ou quase R$5, variando nessa casa. Você não pode refutar que o preço da gasolina está passando de R$10 em vários estados da federação. Agora, você pode entrar na pauta
do aborto, por exemplo, e você pode dizer, eu sou a favor do aborto, eu sou contra o aborto. Você pode entrar na pauta da família tradicional brasileira e dizer, família tradicional é homem, mulher e 2 filhinhos. Ou não, a família tradicional é qualquer composição que envolva laços afetivos. Para tudo isso, a despeito da gente que está no campo progressista já ter a nossa mente formada a respeito dessas pautas, mas você abre o embate para que a extrema-direita atue. Quando você leva para a materialidade socioeconômica e empírica da questão, eles não têm o que falar. Isso acaba com a perspectiva bolsonarista nessa medida e, portanto, eu achei que seria pertinente começar o trabalho com essa abordagem. César, aí eu vou trazer talvez abordar um pouco a mesma resposta que você deu agora, que é a respeito de como argumentar com quem não é progressista. Porque hoje em dia, quem não apoia um campo progressista, ela não vai ouvir argumentos, ela não vai se interessar com o índice de Gini. Confesso que uma vez eu falei, quando eu falei, o Tribunal de Haia vai julgar Bolsonaro. Cara, gritavam, Haia, quem que é Haia? Não interessa quem é o Tribunal de Haia. Não interessa a Corte Penal Internacional para eles, porque não é do que está formado. Aí eu vou fazer uma pergunta para você, e tem a ver como apresentar esses dados, como conversar com as pessoas com esses dados em mãos. E a pergunta 2 é, como que você conseguiu entrar no UOL com essa pauta? Porque o blog do Entendendo o Bolsonarismo é um ataque direto ao presidente. Qualquer coluna que você leia lá, você vai sentir uma crítica ao presidente, mas você conseguiu chegar. E eu queria saber como que você vê a chegada nesse espaço, que é um dos maiores, se não o maior portal do Brasil. Cara, eu concordo que tem um viés extremamente crítico, Vitor, o Entendendo Bolsonaro contra o Jair Bolsonaro, porque, como diz o Mário Magalhães, que é o autor da biografia do Marighella e é um amigo querido, a gente evoluiu para um nível de barbárie que não é uma questão da política institucional, é uma questão da civilização contra a barbárie. Então, é muito difícil não criticar o Bolsonaro, mesmo que você não seja do campo progressista. As pessoas que escrevem para o Entendendo Bolsonaro, via de regra, são doutores, são acadêmicos, é gente que estudou a vida inteira e que entende o desmonte que está acontecendo, entende o tamanho do problema que o bolsonarismo colocou no Brasil e que, portanto, pelo simples fato de exercerem as suas profissões, acabam criticando o bolsonarismo, porque o bolsonarismo é um movimento e é um desgoverno muito nefasto, muito nefasto. Não é algo que está numa situação antípoda, por exemplo, na seara econômica, como você tinha boa parte da social-democracia, que se auto-intitulava social-democracia, mas que, na verdade, era direita liberal, e você conseguia, de alguma forma, estabelecer um debate minimamente razoável, entende? O bolsonarismo é um regime neofascista, é por isso que eu utilizo esse termo no terceiro livro, e que tem que ser combatido se você tem um mínimo de racionalidade, um mínimo de instrução. As pessoas que ali estão são todas doutores, enfim, muito possivelmente o menos graduado academicamente sou eu, que estou concluindo o mestrado nessa medida. Agora, para a tua pergunta, a outra parte da tua pergunta, que eu acho que também é muito boa, é o seguinte, você tem razão, as pessoas muitas vezes elas não vão saber o que é índice de Gini, ou elas não vão saber detalhes mais complexos de sociologia ou de estudos acadêmicos. Mas elas entendem muito bem, Vitor, que elas não conseguem mais comer carne. Elas entendem muito bem que elas têm que deixar de comer carne para comer ovo, para ter proteína em casa. Elas entendem muito bem que antes elas pagavam R$150 para encher o tanque do carro e agora está R$400. Elas entendem muito bem que o botijão de gás estava R$45 no governo petista e agora está chegando a R$150. Então, só uma cotação, claro, a gente sempre fala em reais, o pessoal fala, mas não é a mesma coisa R$1 em 2013 do que é em 2022. Não, vamos falar em dólares, então. O preço da gasolina durante o governo petista chegou a $1. Hoje está quase a 2. Então é o dobro. Vamos ser honestos. Com juros e correção monetária. A gente fala.
Exatamente, exatamente. Sim, não dá para se esconder atrás da desvalorização monetária ou nem nada disso. Com juros e correção monetária, sem dúvida, o estrago que o bolsonarismo causou é imenso. E todos esses parâmetros, eles não estão relacionados com moeda. IDH, Gini, não necessariamente são correlatos com moeda. Mas, para se comunicar com as mentes e os corações das massas, sobretudo das massas mais empobrecidas, porque essa foi a reflexão que você colocou, e eu acho que, de fato, é muito boa, é muito difícil explicar para as pessoas que têm um nível menor, sobretudo que tem um nível menor de estudo, o que é índice de Gini e o que... Se você tiver condição de promover um debate como o Pauta Brasil aqui faz, ou a 247, ou fundamentalmente todo o campo progressista faz. Se você tiver condição de fazer o que a Daiane faz, por exemplo, para milhões de pessoas, se a Globo se propusesse a fazer isso, sem dúvida seria mais fácil e a gente teria um fomento de pensamento crítico e seria capaz de construir uma nação que seria uma potência. Agora, essas pessoas não têm interesse de fazer isso precisamente porque elas são embaixadores do capital. E o capital, enquanto processo, precisa que boa parte da população brasileira se mantenha alheia aos detalhes de como a vida sociopolítica de fato acontece. Mas, quando você confronta essas pessoas com a materialidade da vida, no que diz respeito à forma como essas medidas mexem no bolso delas, então, tudo bem, existe uma correção cambial a ser feita? Existe, mas pense o que o teu dinheiro, o que o teu salário era capaz de comprar em 2012, qual proporção do teu salário você deixava na compra semanal do mercado, qual proporção do teu salário você deixava para abastecer o tanque do teu carro, e como é que isso está hoje. Porque aí você desmonta esse argumento de que, porque isso se deve por conta de correção cambial, o que evidentemente não é o caso. Mas é um desafio, como eu disse, é um desafio constante, não existe nenhuma regra pronta para se fazer isso e, fundamentalmente, se você está no campo progressista, não necessariamente aliado a um ou outro partido, mas se você tem como premissa básica da tua atuação resgatar as capacidades emancipatórias da política, emancipar as classes mais empobrecidas, e você já está no campo progressista, ainda que você não saiba. Se você está no campo progressista e luta por emancipação popular, você está lidando com forças históricas e culturais, por isso que eu trabalho com a categoria do elitismo histórico-cultural, que é extremamente difícil, são extremamente difíceis de serem alteradas, porque, como o próprio nome já diz, elas são construções históricas e culturais, entende? Então, o bolsonarista, por exemplo, que acredita que mulheres são inferiores, que acredita que negros são inferiores, ele aprendeu isso num contexto histórico-cultural que foi transmitido dentro da casa dele. Então, é um tipo de estupidez e de debilidade mental, eu posso dizer dessa forma, sem medo de errar, que vem sendo perpetrada no Brasil, seguramente, por 500 anos. Começa ali com The Honorable East India Company, que é a venerável Companhia das Índias da Inglaterra. A partir desse momento, o capital organiza um modelo de sociabilidade por o qual interessa manter algumas classes escravizadas, alheias aos processos de como a própria sociabilidade funciona. Então, é uma batalha extremamente difícil na qual a gente está metida e que não tem uma resolução no curto prazo. É algo que a gente vai lutar para que, não sei, 200, 300, 400, 500 anos, a gente veja uma mudança efetiva nesse sentido, mas que também não pode servir para te desmobilizar. Também não pode servir para que você diga, bom, então é uma luta complexa e estrutural demais, então
não vale a pena fazer nada. Não, é precisamente o contrário. Você está plantando uma árvore da qual você não vai desfrutar a sombra, mas ainda assim vale a pena se dedicar a esse cultivo, como eu vejo, pelo menos. Legal. César, vou agradecendo aqui a todos que estão assistindo, peço para você compartilhar, dar o seu like aqui na nossa transmissão. Se você está assistindo e não se inscreveu no canal, se inscreva no canal, isso ajuda também a fortalecer e para que outras pessoas possam ter mais acesso às informações aqui, a esse debate, como disse o César, tão importante. A Noeli Aparecida Serafim Mendes manda aqui um parabéns para você. O Antônio Tadeu diz: Bolsonaro adapta o discurso sobre corrupção e agora diz que não há denúncias consistentes. Antes ele afirmava que não havia nenhum caso desde que tomou posse. Ele bota aqui até a data, dia 5/5/2022, diz aqui o Antônio Tadeu. Em cima disso, eu queria trazer um outro capítulo do seu livro que me chamou bastante atenção, que se trata dos ideólogos do caos. E você traz um nome ali, que é o Roger Stone, que trata sobre justamente uma característica que, durante muito tempo, o Bolsonaro utilizou para se destacar em meios de comunicação populares, né? E ele aparecia falando coisas absurdas e todo mundo passou a conhecer o Bolsonaro a partir das coisas absurdas. Quando a gente trata sobre esses assuntos relacionados a como isso tem um caráter global, ou seja, não é uma estratégia voluntária, não é uma característica do Bolsonaro, isso é pensado do ponto de vista de como aparecer e de como ocupar os meios de comunicação e, a partir disso, também criar a ideia do chamado mito, que todo mundo fala. Queria que você abordasse um pouco disso, porque é uma questão importante, porque deixa de ser o cara do bobo da corte que virou presidente, né? Não é o tiririca, é bem longe disso, né? Exato, muito importante de fato. O Roger Stone, ele foi um dos principais artífices da ascensão do trumpismo nos Estados Unidos. Ele era um consultor, amigo próximo do Donald Trump, e ele tem um livro que chama Como Vencer em Estilo na Política e na Vida. Eu acho que, não tenho certeza se o nome preciso do livro é esse, mas é algo nesse sentido, no qual ele sintetiza toda a ética, toda a falta de ética, eu poderia te dizer, de trabalho dele, considerando como um político deve agir e deve se comportar. Ali ele diz coisas que, por exemplo, é melhor ser infame do que totalmente desconhecido. Ele diz, então são algumas máximas que ele preconiza para, de alguma forma, orientar o que deve ser a atuação de um político vencedor, de acordo com essa leitura doentia da extrema-direita. O Roger Stone diz coisas dessa ordem, de que é melhor ser infame do que ser totalmente desconhecido, que você precisa ser ultrajante para chamar a atenção da população e vencer. E, de alguma forma, isso funcionou para o Trump nos Estados Unidos e funcionou para o Bolsonaro no Brasil. São as duas maiores democracias das Américas. Então, existe método nisso. Quando a gente entende que o bolsonarismo é ultrajante e que ele aparece com a farofa no colo e o frango isso parece nojento, é nojento, mas tem método. Tem todo um método por trás de como isso deve ser conduzido. Funcionou uma vez e, evidentemente, não está funcionando nessa ocasião, porque também existe um certo limite, de acordo com o que eu entendo, pelo menos, para aquilo que você pode conseguir através da estupidez, da ignorância, das falácias, do ódio. Existe um limite para o que você pode conquistar através dessa abordagem. Então, o Roger Stone é essa figura, uma figura muito ligada à direita internacional, assim como Steve Bannon, e os ideólogos do caos foi o termo que eu encontrei para dar conta da atuação dessa gente, principalmente no Brasil, de figuras como Olavo de Carvalho, como Alexandre Garcia, como Rodrigo Constantino, enfim, diversas figuras que têm o caos, promover o caos no cerne das suas ideologias. Então, se você pegar essas figuras que eu acabei de citar, não sei nem se eu posso citar, enfim, já falei, essas figuras utilizam
o desacordo, o ódio, o rancor, o ressentimento, esses legados que vêm do Brasil colônia e do Brasil império, entende? Tudo isso. Então, eles utilizam o caos como ideologia, daí vem o termo ideologia do caos, ideólogos do caos. E o bolsonarismo tem diversos, o que, de novo, o professor João César de Castro Rocha chama de microempreendedores ideológicos. São essas pessoas que utilizam a internet para disseminar essa ideologia do caos a qual eu me refiro. Via de regra, eles montam lá uma lojinha, uma livraria, são pessoas que são altamente incultas, que via de regra nunca leram nada e que giram ao redor do mesmo tema: o anticomunismo, o nacionalismo cristão e o marxismo cultural. Fundamentalmente é isso. Eles não têm qualquer outro aspecto a ser explorado além desses termos. Só que, de muitas maneiras, isso tem aderência com parte da população brasileira, sobretudo porque existe uma fragilidade intelectual, existe um excesso de televisão, de mídia corporativa, de novela, de futebol, o que gera um certo empobrecimento da subjetividade do brasileiro médio. Agora, futebol e novela são ruins? Não necessariamente. O problema é quando você tem 15 novelas por dia. Aí, quando você está focado única e exclusivamente em entretenimento, isso, sem dúvida, passa a ser um problema. E esses ideólogos do caos, a qual o Daiane me questionou, ganham espaço. Sem dúvida, eles ganham espaço e o estrago comprovadamente está aí. É esse tipo de movimento sociopolítico que acende, como o próprio bolsonarismo. Então, é um pouco por aí o que eu trago daí nesse artigo dos ideólogos do caos, e como, sobretudo, a extrema-direita global construiu um movimento coeso através desses ideólogos do caos. Então, Modriaken, Steve Bannon, Duda na Polônia, o Orbán na Hungria. Você tem na França um foco forte de extrema-direita, Brasil, Bolsonaro, Trump nos Estados Unidos, Ivan Duque na Colômbia. Você tem aí, enfim, uma série de ideólogos do caos no âmbito internacional em todos os sentidos. César, qual que é o custo de escrever sobre o bolsonarismo? E aí eu vou perguntar porque, Daiane, eu estou no Chile. O meu custo de enfrentar o Bolsonaro, o César, meu amigo há muitos anos, acompanhou quando há 2 anos atrás eu tive que deixar o Brasil. Mas qual foi para você o custo de botar essa cara a tapa, de botar o discurso e fazer um excelente trabalho? Não estou aqui avaliando o seu trabalho, mas sim o custo dele na sua vida pessoal, na sua vida profissional. Como é enfrentar esse monstro diariamente? Altíssimo, Vitor, sendo honesto. Altíssimo. Um desgaste emocional alto, físico alto. Eu briguei com amigos, com familiares. Eu argumento no primeiro livro, e tem um dos artigos do sobre perdas e danos também falo isso, que a ascensão do bolsonarismo no Brasil, ela promoveu uma reorganização do tecido social brasileiro que mexeu com as amizades mais próximas e com as relações mais afetivas das famílias, entende? Então, não foi só no âmbito macro social, ou seja, as pessoas que você encontrava eventualmente no clube ou que você encontrava no mercado e que, bom, sei que esse cara é bolsonarista, então eu vou evitar de ir no mercado ou no clube tal hora porque eu não quero encontrar tal pessoa. Isso promoveu uma reorganização no cerne das famílias e das amizades mais próximas. Você teve pai e filho brigando, mãe e filho, primos, irmãos, enfim, foi muito doloroso, muito traumático. Ao longo dos últimos 3, 4 anos, eu dediquei fundamentalmente todos os meus esforços para pesquisar e redigir acerca do bolsonarismo. E o custo é altíssimo, é altíssimo. Você tem memes que aparecem
com a sua cara, você sendo um esquerdista louco que está sentado num unicórnio e está atacando o mito que quer resgatar os valores da família tradicional, então você deve ter pacto com o demônio e esse tipo de coisa todo dia, entende? Você tem memes, você tem agressões, você tem gente que te manda mensagem via rede social, todos os tipos de ataque nesse sentido. Agora, eu me sentiria muito pior não fazendo, a despeito de ter um desgaste grande, de não ser fácil, porque, não sei, pelo menos as pessoas geralmente, quando eu converso, elas fazem, elas dizem, eu estou acostumado, isso já não me abala, etc. e tal. Eu não sei, para mim, pelo menos, não é verdade. Essas coisas chateiam, sobretudo quando elas são muito constantes. Todo dia você abre rede social, tem alguém te xingando, tem alguém te agredindo, tem alguém te fazendo ameaças e esse tipo de coisa. Então, isso no longo prazo vai te desgastando. Seria mentira te dizer que não. Tem um preço físico, tem um preço emocional, existem preços de todas as ordens a serem pagos. Agora, também tem uma série de coisas boas. Então, a luta contra o bolsonarismo também me deu amigos próximos, como Daiane, Vitor eu já conhecia antes disso, mas na luta contra o bolsonarismo a gente se tornou ainda mais próximo. A gente também recebe muito carinho de pessoas que leem os trabalhos e que te mandam mensagens te encorajando, dizendo que você está fazendo um bom trabalho e que você deve seguir nessa direção. Então, tem um pouco de tudo nessa medida, mas, sem dúvida, também seria hipócrita da minha parte negar que não tem um preço alto e que esse enfrentamento não cobra o seu pedágio em alguma medida, pelo menos. Verdade. Tem dentro desse gancho que você nos traz aqui, César, Juninho Rodrigues, e Nossas Vidas de esquerdistas, ele bota entre aspas aqui, já não era fácil, nossa vida virou um inferno, ele bota isso em caixa alta, aqui letra maiúscula, né? Nesses 4 anos, sintetizando um pouco do que a gente tem enfrentado. Mas falta um pouco, lá no 247 a gente tem o Giro das 11, a gente tem uma contagem lá, hoje falta 212 dias, então estamos contando direitinho, vai acabar, gente, vai acabar. Agora, César... eu quero fazer uma pergunta para você. O César, eu sei que ele vai vir para o Chile, se o Bolsonaro for reeleito. Nem Deus queira. Mas você vai fugir para onde? Não dá para fugir, não, vou ficar aqui. Você falou um negócio agora que eu me lembrei. No final de semana, eu gosto sempre de escutar música. Aí, na periferia, eu moro em Itaquera, para quem não sabe, moro em Itaquera, da periferia de São Paulo. Sempre morei na Zona Leste. E sempre escutei som muito alto. E gosto de escutar som alto, porque os colegas, os vizinhos, curtem música junto comigo, coisa de periferia. E esses dias eu botei o som do Racionais. E aí eu fiquei pensando, não é como antes, né? Quando eu tinha 15 anos, ou quando eu estava lá dos 18, 20 anos, que eu podia escutar um som alto Racionais, dizendo, criticando a polícia e tal. Olha a situação que nós estamos, né? Porque eu pensei, poxa, estou escutando, daqui a pouco para um policial aqui, vai me encher o saco, aí o que eu vou fazer, né? Eu mantive o som alto, mas o fato de eu ter que pensar nisso demonstra muito da nossa situação hoje. Então, eu não posso escutar uma música que conteste de alguma forma o sistema, porque posso virar alvo de polícia, mesmo num ambiente que é meu, estou na minha casa, na periferia, conheço os vizinhos e tal, todo mundo me conhece. Esse é o nível do bolsonarismo, né? Para a gente ilustrar um pouco aqui, mas fazendo uma digressão aqui em cima do comentário do César. Agora, César, dentro desse ambiente todo, a gente está assistindo recentemente uma decisão do governo lá do Rio de Janeiro de ceder armas para policiais da reserva. A gente está assistindo também um ambiente tenso, né, do ponto de vista eleitoral, né? Há uma apreensão grande nesse processo todo, já esperando, e o Bolsonaro disse isso hoje, né? Vamos à guerra, esse é o termo que o Bolsonaro usou. Dentro desse ambiente que a gente estava citando aqui, esse é o clima do processo eleitoral. E há um frontal ataque às instituições. É uma estratégia do bolsonarismo tirar a legitimidade das instituições. Queria que você falasse um pouco disso, porque no seu livro você faz de várias formas, você faz uma abordagem sobre isso, mas tem um capítulo que você aborda essa questão da amarelada, você intitula assim, mas que você fala dessa questão das instituições. Queria que você abordasse isso
e como isso também é parte dessa estratégia eleitoral de Bolsonaro, né? Me parece que sim, Dai, e veja, ele está absolutamente desesperado, a gente já conversou algumas vezes sobre isso, ele está vendo que a derrota se torna iminente, né? Todas as pesquisas demonstram isso, demonstram que muito possivelmente o Lula tem boas chances, pelo menos, de vencer ainda no primeiro turno. Então, o bolsonarismo está se vendo sem saída. E, pelo conjunto da obra, por tudo aquilo que o Bolsonaro fez à frente da chefia do executivo, mas principalmente a partir do começo de março de 2020, quando começa a pandemia, ele sabe que ele está numa situação complicadíssima. Ele sabe que a partir do momento que ele perder a imunidade parlamentar, ele muito provavelmente vai ter que se ver com a justiça. Muito provavelmente ele está olhando para um cenário de prisão. Então, nessa medida, ele vai tentar fazer de tudo um pouco para desacreditar a legitimidade do pleito que vai eleger o próximo presidente. Quando ele diz guerra, nós vamos à guerra, ele não pode dizer eu vou à guerra para que eu e os meus filhos não sejamos presos. Ele não pode dizer isso. Então, ele vai ter que utilizar como bandeira a liberdade de expressão. Ele vai ter que utilizar como bandeira a questão da família tradicional brasileira, a questão religiosa, enfim, ele vai ter que organizar a guerra cultural, conforme ele vem organizando ao longo dos últimos anos, mas agora, por se tratar de uma questão de sobrevivência para ele, no sentido de não ser preso, ele vai agudizar esse processo em várias vezes. Até aqui, ele usou, veja a diferença, como eu sinto pelo menos, ele utilizou a guerra cultural para ascender a chefia do Poder Executivo e para se manter nessa posição. A partir de agora, ele está lutando para não ser preso. O Bolsonaro, sobretudo, não está lutando para continuar mais 4 anos no poder. Sendo inepto e limítrofe como ele é, eu chego a duvidar que ele sequer queira isso se não fosse pelo fato de ter que sair da cadeia, entende? Eu sou capaz de apostar que se ele tivesse uma saída fácil para a situação e pudesse usufruir de tudo que eles foram capazes de usurpar do erário público, sem ter que enfrentar nenhum tipo de consequência, o que evidentemente não é o caso, muito provavelmente ele consideraria essa hipótese. Então, ele vai organizar tudo isso que ele está organizando, quando ele fala de guerra, quando ele estimula um embate entre as instituições, quando ele dá conta de que, mas por que o Fachin quer observadores internacionais olhando o pleito presidencial? Essas pessoas vão estar olhando o que acontece lá na salinha secreta da urna. Então, veja o tipo de mentalidade dessa criatura. Assim, é um sujeito muito limítrofe. Ele sequer sabe, muito provavelmente, que existem trâmites complexos que devem ser atendidos, que devem ter um nível de pluralidade, enfim. Ou se sabe, é isso que o assusta, porque não vai ter muito como fugir disso. Você vai ter observadores internacionais, você vai ter os golpes, como eles aconteceram, por exemplo, e eu vejo pelo menos em 2016, os golpes modernos, gente, eles necessitam de uma coesão que envolve uma série de aspectos. Ele envolve as Forças Armadas Nacionais? Envolve, mas esse é um único aspecto dos golpes modernos. Você precisa ter a mídia hegemônica cooptada, você precisa ter boa parte da classe média cooptada, você precisa ter toda uma atmosfera política presente para que esse golpe seja dado, assim como foi feito em 2016. Agora não é o caso. Agora, ele pode ter um elemento desses, mas não tem todos os outros. Na medida que você não tem todos os outros, esse único elemento que você tem também te abandona. Então, ele está sentindo isso. Ele está sentindo que ele vai ser abandonado pelas Forças Armadas, ele está sentindo que ele vai ser abandonado pelas alas mais fisiológicas da política institucional brasileira, e ele está sentindo que, a partir do momento que ele já não ocupar o cargo, no dia 1º de janeiro de 2013,
tudo que ele fez vai ter que ser respondido e muito provavelmente vai resultar em prisão. Essa é a minha análise, pelo menos. A ver como é que isso procede, mas, de fato, a essa altura do campeonato, ele está lutando muito mais por sobrevivência no que diz respeito a evitar a prisão do que por qualquer outra coisa. César, faltando agora 2 minutos, vou até botar um tempo, tem 2 minutos e meio para você responder. Como explicar? Como explicar para o pessoal que a culpa não é do Lira, não é do STF, não é do governador, do prefeito, que o bolsonarismo hoje em dia é parte da nossa vida e que a gente vai ter que aprender a combatê-lo diariamente? Como explicar que não é o presidente do Senado ou o presidente da Câmara dos Deputados o culpado, por exemplo, de aprovarem um projeto de lei que permite retirar do cidadão sua única residência? Ou que a corrupção da Petrobras, que existe ou que existiu, não é culpa do presidente, mas sim do funcionário que foi corrompido também. Como enfrentar esse bolsonarismo de agora em diante? Porque a gente conversava com o Dorival Loubor e ele falava, isso daqui existe, isso daqui não veio para ficar, agora é uma força. Como enfrentar e explicar para as pessoas que é um movimento que temos que combater? E eu te dou 2 minutos para responder antes da gente estourar a live. Tá fácil, né? Responder uma questão sociológica complexa como essa em 2 minutos. Mas eu te diria que, e eu argumento isso no Sobre Perdas e Danos, o bolsonarismo é a expressão mais visceral de um modelo de sociabilidade que é organizada pelo capital. O capital no sentido marxiano do termo mesmo. O capital é um processo, é uma forma social e histórica de produzir, um meio de estabelecer a sociabilidade, vamos dizer assim. O bolsonarismo, ele é a forma mais visceral desse processo. Ele é a forma que não tem nenhuma restrição ética, moral, estética, para absolutamente nada, e que, portanto, avança com muita competência o ímpeto do capital. Qual que é o ímpeto do capital enquanto processo? Expropriar a classe trabalhadora. Isso começa desde a acumulação primitiva, tá? Então, essas ideias não são minhas, isso é tudo do campo marxiano. Começa expropriar a classe trabalhadora, deixar a classe trabalhadora com a sua força de trabalho como único aspecto a ser vendido para fazer a manutenção da vida cotidiana e, a partir daí, explorar essas pessoas para que o excedente venha para o grande capitalista. O bolsonarismo avança esse processo de uma maneira sem precedente. Você teve governos de direita no Brasil em outras ocasiões, sobretudo, por exemplo, o FHC, PSDB e tal, só que ainda existe, a despeito de ter um viés neoliberal, implementar políticas de corte neoliberal, eram governos que tinham algum tipo de restrição ética, moral, estética. O bolsonarismo leva isso para outro lado, para outro nível, no sentido de não ter nenhuma restrição, e por isso, precisamente, interessa sobre medida aos interesses do capital. Seguramente, derrotando o governo Bolsonaro, isso não encerra o processo da extrema-direita no Brasil. A gente vai ter que lidar com forças de extrema-direita por algum tempo, e isso é uma luta que tem que ser travada diariamente. Então, acho que vale a pena pensar nisso, vale a pena pensar, sobretudo, no fomento de pensamento crítico, o que é uma medida que, por exemplo, Vitor e Daiane fazem com muita propriedade nas suas vidas cotidianas. Vocês dois, por exemplo, dedicam as vossas atividades profissionais para fomentar pensamento crítico, e esse é o único caminho, não tem atalho. Por que eu falo de elitismo histórico-cultural? Porque o problema é histórico e cultural, assim como a solução também é histórica e cultural. A gente não vai ser capaz de promover uma revolução em 2, 3, 4, 5 anos. Isso é um processo secular a perder de vista, caso a gente, de fato, insista em fomentar pensamento crítico daqui para frente. Foi muito bom essa conversa aqui, né, Vitor? A gente poderia ficar aqui mais 1 hora conversando. O César, é sempre bom ouvi-lo. Tinha muitas perguntas aqui elogiando a sua participação, César, e também perguntando aqui sobre o seu livro,
O Breno Valadares, já podemos comprar o livro? Onde, como, quanto? E o Júlio César Beraldi, que participou aqui um pouco antes, diz, vou ler este último livro do César Calejão. Diz Obrigado, ele aqui. gente. Está lançando, obrigado. né? Já tá em pré-venda, o lançamento vai ser dia 15 de junho na livraria da Cotter, aqui em São Paulo, e no dia 3 de julho do mês 7, na Bienal de São Paulo, que começa no domingo, dia 3 de julho. As pessoas que eventualmente se interessarem, pode ou entrar no meu Instagram, ali na minha bio do Instagram tem um link, que é super fácil, é só clicar ali e já vai para a loja da Cotter, ou entrar na loja da editora Cotter, é Kotter, e buscar pelo título que tá na pré-venda ali. Com desconto da pré-venda, o livro deve estar saindo por algo em torno de R$40, R$41. Legal, muito bom. Então, já está dito, respondida aqui a pergunta. Agradeço a todos pela participação. Continue por aí na programação da PSO Abramo, aqui do 247, de todos os canais que fazem parte aqui desse pool de entrevistas. César, boa sorte, boa luta. Parabéns pelo trabalho. Vitor, obrigada. Foi um prazer estar contigo aqui, a gente trocar essa bolinha. Vamos fazer isso mais vezes aí. Vou depois pegar o contato dele e levar também para o 247. Beijo a todos. Bom final de semana. Tchau, tchau. Tchau, tchau, gente. Obrigado.